mais uma questão dentro da mesma temática de Manuel Lima. Pergunta-lhe, sabendo da sua posição crítica acerca dos privilégios fiscais que são concedidos às igrejas, como classifica a iniciativa do Governo de retirar a devolução do IVA, que hoje é oferecida a todas elas, mantendo apenas o privilégio para a Igreja Católica? Acha que são justificáveis estas isenções fiscais quando sabe que as igrejas, como as lotarias, que também lhe pertencem, ganham sempre mais em tempo de crise? Acho que é uma pouca vergonha. Acho que é inconstitucional e acho que é ilegal. Bom, e o que eu julgo saber é que o Ministério da Justiça já anunciou que esta isenção especialíssima para a Igreja Católica ia ser revista. Não há nenhuma espécie de justificação para que, acabando com a isenção de IVA para o conjunto das igrejas, haja um privilégio especial para a própria Igreja Católica. Ouvi dizer mesmo que a própria Igreja Católica se tinha sentido um pouco incomodada com isso, o que significa que temos um Ministro da Justiça que parece que é mais papista que o Papa. Portanto, era uma medida absurda, era uma pouca vergonha. E, portanto, parece que o Governo teve que recuar em relação a isso, e ainda bem, porque as leis e a Constituição são para se cumprir. Não é? Bom, para já não devia haver isenções fiscais para nenhuma igreja, não é? Mas isso é outra questão. Uma vez que há, são iguais para todos. Ou há isenções fiscais para todas, ou não há isenções fiscais para nenhuma. O meu ponto de vista é que não devia haver isenções fiscais para as igrejas, a não ser para as instituições de caráter religioso que desenvolvessem funções sociais de interesse geral. E essas deviam ser isentas porque assistem às pessoas de terceira idade, porque dão apoio às crianças, às mulheres com problemas, etc. Sim, senhor, isso devia haver isenções. Toda a isenção. Agora, para as igrejas manterem a sua atividade religiosa regular, não percebo porque é que tem que haver isenções. Mas uma vez que há, então, havendo para uns, tem que haver para todos. E as exceções são contra o espírito da Constituição e das leis. Carla Moita, uma cidadã, faz-nos uma pergunta que se relaciona com o livro Donos de Portugal, do qual é coautor. Portanto, o livro Os Donos de Portugal conclui que o país continua a ser uma cotada de meia dúzia de famílias milionárias. Como foi possível esta recomposição do poder financeiro em menos de 30 anos após uma revolução? É uma boa pergunta. E a sua resposta encontrará muito melhor no livro do que nestes breves minutos em que posso responder. Mas é verdade, isso é uma pergunta muito inquietante. Quer dizer, porquê é que este clã alargado, que tem, através de cruzamentos familiares, monopolizado, de alguma maneira, a vida económica portuguesa e financeira, como é que depois da Revolução eles se puderam reconstituir? Puderam-se reconstituir basicamente através das privatizações. A partir dos primeiros governos da AD, aqueles setores da Constituição e das leis que proibiam que se tocasse no setor nacionalizado começaram a ser alterados. As empresas nacionalizadas passaram depois a ser com o Cavaco Silva. A década do cavaquismo foi fatal nessa matéria. As empresas públicas passaram a ser sociedades anónimas por ações e depois puderam ser abertamente compradas por os grupos que o quisessem fazer. E os velhos grupos voltaram ao ataque juntamente com novos. E há uma recomposição das famílias e dos grupos financeiros, mas em que se assista que quase todos os grandes grupos anteriores, com uma ou outra baixa e com uma ou outra novidade, se recompõem neste momento em bases totalmente novas, porque, entretanto, privatização, a partir dos anos 80, foi igual a financiarização, a desprodutivização e a uma acumulação essencialmente baseada na especulação financeira, aqui em Portugal e no resto do mundo. Ou seja, o capitalismo, a partir da crise dos anos 70, apostou a fundo na especulação financeira, ou seja, no seu caráter superlativamente parasitário. E, portanto, a economia portuguesa foi destruída, foi desprodutivizada. Os setores básicos da indústria, a agricultura, as pescas. E hoje temos a economia que temos, que é uma economia com os seus setores produtivos resumidos à sua expressão mais simples. E quando se dá a debacle financeira internacional, o país fica na situação de enormes dificuldades em que está. Mas o livro que demonstra uma coisa mais importante. É que ao longo deste último século se verifica
que esta gente, que esta elite, que esta classe dominante foi incapaz de modernizar sustentadamente o país. E que é urgente que neste país se constitua uma nova aliança social e política capaz de promover uma estratégia de desenvolvimento sustentado a nível nacional e a nível europeu. Isso é que o livro aponta sem a explicitar. Nós temos que tirar essa conclusão do livro. Esta gente falhou. Esta burguesia falhou. Esta elite falhou na sua tarefa de modernizar política, económica e socialmente o país. E o país precisa de outras soluções. De outra aliança social e política, de outros agentes políticos e de outra estratégia para romper com o impasse atual. Bem, uma pergunta de Fernanda Oliveira. Aliás, esta cidadã envia-nos duas perguntas. A primeira será: concorda que a classe política obtenha uma reforma ao fim de 12 anos de funções, tendo idade inferior a 65 anos? Eu acho que a classe política já não tem essa reforma. Essa reforma já acabou há vários anos. Quem tinha essa reforma eram os deputados. Esses 12 anos depois passaram, diminuíram e desapareceram totalmente. Hoje já ninguém na política tem goza uma pensão ou qualquer privilégio pelo número de anos que ocupou funções, seja como parlamentar, e acho que eram só os parlamentares que tinham, mas isso já acabou há vários anos. Não, nenhum político nem nenhum parlamentar goza hoje de nenhuma pensão decorrente do número de anos em que exerceu as suas funções. Isso não é verdade. Não há nenhum... Isso acabou e bem. Existiu, realmente, existiu. Ainda há políticos que hoje gozam da pensão que tiveram nesse tempo, há uns anos atrás, mas há vários anos a esta parte, esse privilégio, que era um privilégio injusto, indiscutivelmente injusto, acabou, e o Bloco de Esquerda teve sempre uma inequívoca posição de condenação desse tipo de privilégio. Uma pergunta da mesma cidadã. Ela afirma que há famílias que têm filhos no desemprego e que não recebem nenhum subsídio. Pergunta-lhe se não deviam estes pais poder incluir no IRS do seu agregado familiar, estes jovens, portanto, tendo eles mais de 20 anos de idade, bastando para tal uma declaração do Centro de Emprego a comprovar de que eles não beneficiam de qualquer subsídio. Eu acho que sim, desde que se demonstre que são jovens que não têm possibilidade de emprego, que estão desempregados, acho que esse benefício protegia as famílias, era útil e era uma solução que era possível considerar.